Presidente Lula totalmente recuperado. Repercussão da manutenção da taxa de juros, o reajuste para o funcionalismo público, a nova regra fiscal e muito mais. Eu sou Ju Matos e esse é o 13 Minutos, podcast semanal de notícias do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Sexta-feira, 31 de março de 2023. Esse programa está sendo gravado no estúdio do PTcast. Eu estou usando uma blusa branca, meus cabelos são castanhos e bem curtinhos. Uso o relógio anel vermelho sempre do lado esquerdo. Dito isso, você fica agora com um resumo do que foi notícia na Rede Povo de Comunicação do PT. Vem comigo. O presidente Lula está totalmente recuperado da pneumonia, tanto é que teve uma série de reuniões no Palácio do Planalto durante a semana e até declarou apoio para o Brasil sediar a Copa de Futebol Feminino em 2027. O que não falta é fôlego ao nosso presidente e à sua equipe. Na segunda-feira, dia 27, Tereza Campelo repercutiu os temas debatidos no seminário Estratégias do Desenvolvimento Sustentável para o Século XXI, promovido na semana passada pelo BNDES, em parceria com a Fiesp e o Centro Brasileiro de Relações Internacionais, o SEBRE. Em entrevista para o jornal PT Brasil, a diretora socioambiental do banco falou que durante o evento dominaram as críticas aos juros altos impostos pelo Copom. O Stiglitz, por exemplo, que é um prêmio Nobel, disse o quê? Que a taxa de juros no Brasil, ele nem sabe como o Brasil conseguiu sobreviver nessa situação, porque ele é uma pena de morte ao desenvolvimento. Olha que imagem forte. Então, o grande debate é o seguinte: por que nós temos a maior taxa de juros mais elevada do mundo? É insustentável, não é razoável, não tem explicação. A economia está mirrando, né? Então, nós precisamos, na verdade, de uma taxa de juros que permita que o país volte a crescer, né? Que a indústria possa ser retomada, que volte a ter empregos. E a taxa de juros exorbitante também foi tema do comentário do deputado federal por Minas Gerais e líder em exercício da bancada do PT na Câmara, Odair Cunha, na última quarta-feira. O parlamentar comentou como isso impacta diretamente na qualidade de vida da população brasileira. O Brasil tem o maior juros do mundo, um dos maiores juros do mundo. E nós precisamos que o dinheiro esteja a serviço do capital produtivo, não da especulação. Essa política, então, praticada pelo presidente do Banco Central é uma política contrária aos interesses nacionais, porque ela não gera riqueza para a maioria do povo brasileiro. Ela não colabora no processo de inclusão social, de diminuição da pobreza no país. Nós queremos que o recurso financeiro ele esteja disponível para financiar as empresas, para colocar recursos para geração de emprego, para fazer um ciclo virtuoso. Já na terça-feira, dia 28, o editor do portal de notícias do PT, Fernando Brasil, comentou sobre o reajuste de 9% no salário dos servidores públicos anunciado pelo governo Lula. A mesa de negociação retorna sob a coordenação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Hoje, essas medidas vão beneficiar mais de 560 mil servidores na ativa no Executivo, onde quase metade está na administração direta federal, cerca de 47% ali. Para garantir esses aumentos, que esses aumentos passem a valer a partir de maio, como planeja a equipe econômica, o governo deve enviar ao Congresso Nacional 2 projetos de lei, um para o reajuste em si e o outro para alterar o orçamento da União. Esse acordo foi recebido com muita alegria ali, tanto por parte do governo como por parte dos servidores também. Além da ministra Esther Dweck, da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, como eu comentei, que vai coordenar aí essa mesa negociadora a partir de agora, ela falou que isso foi um acordo dos mais céleres
da história do funcionalismo público. E também na terça-feira, durante a abertura do encontro das parlamentares petistas, a deputada federal Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, defendeu a recriação de políticas públicas voltadas para a autonomia das mulheres, o combate à violência de gênero e a equidade salarial. Eu acho que o Lula 3, né? Lula 3.0 aí, o Lula quer, e a gente quer com ele, a equidade. E ele falou muito nisso, equidade salarial, trabalho igual, salário igual. Porque mesmo com uma formação acadêmica, escolar superior, para fazer trabalho igual, as mulheres ganham menos do que os homens. E se mulheres negras, ganham menos ainda. Então, a transformação dessa realidade exige muitíssimo, sabe, e medidas concretas. E por isso eu acho que ele lançou essa ideia, esse programa real para a equidade de gênero no Brasil. Na quarta-feira, a deputada Luiziane Lins, do PT do Ceará, nova presidente da Comissão dos Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, lembrou, na semana em que se completa 59 anos do golpe militar, da importância pela busca da memória, verdade, justiça e reparação. Ela falou também das perspectivas à frente da CDH. Eu digo que para mim é uma honra, num momento histórico do Brasil que nós estamos vivendo, ter a oportunidade de poder colaborar através da Comissão de Direitos Humanos, mas, na verdade, de uma estrutura que visa no Brasil, e tem uma importância muito significativa ser no legislativo, que pode, de uma certa forma, agir, não como executivo, mas pode agir como legislativo, denunciando, fiscalizando coisas relativas à violação de direitos da pessoa humana. E a gente tem uma comissão muito pulsante, para você ter uma ideia. O dia a dia da comissão já é de receber diariamente, através do espaço da Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial, receber sistematicamente denúncias de violações. A partir dali passa a ser acompanhado institucionalmente pela Câmara, já que foi colocado institucionalmente dentro de uma comissão permanente da Câmara, que é uma comissão, inclusive, que visa fazer um trabalho em defesa dos direitos humanos, né, da sociedade brasileira. E o governo Lula já aplicou mais de 5,6 milhões de doses da vacina bivalente contra a Covid-19, apesar da recente enxurrada de fake news sobre efeitos colaterais e ineficácia do imunizante. Na quinta-feira, dia 30, o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, comentou sobre a importância das vacinas e do combate ao negacionismo. Esse comportamento de alto risco, motivado por desinformação, levou as pessoas a não se tratarem, a não se vacinarem, a não tomarem as medidas de prevenção e de exposição, por conseguinte, e morte. Então, se a gente seguir e se a gente assumir a ciência e os órgãos, que foi o presidente anterior, ele desacreditou a OMS, Bolsonaro, que é um desserviço também. A OMS é uma instituição de muita importância no mundo inteiro e com grande capacidade técnica em saúde pública, e o que eles dizem é algo que a gente precisa sempre ouvir e levar em consideração para adotarmos um comportamento de proteção à vida e de proteção à saúde. O ministro da Fazenda apresentou nesta quinta-feira a proposta da nova regra fiscal para substituir o teto de gastos. Segundo Haddad, o projeto estabelece como podemos arrecadar mais do que gastamos sem pesar nas costas da classe trabalhadora. Quem traz os detalhes é a repórter da Rádio PT, Thaísa Vitória. A hora é de arrumar a casa, escreveu o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao falar sobre a nova regra fiscal apresentada nesta quinta-feira, 30 de março. Segundo Haddad, o novo regramento estabelece como podemos arrecadar mais do que gastamos sem pesar nas costas da classe trabalhadora, de quem paga impostos, dos empregadores, empresários, investidores, indústria e sem cortar direitos constitucionais. Desde o começo, o presidente Lula tem emitido sinais de que, ao longo dos seus 8 anos de governo, ele sempre procurou compatibilizar responsabilidade social com responsabilidade fiscal. Sempre disse isso.
durante a campanha de 2022, repetiu a exaustão que a gestão pública precisa ter credibilidade, previsibilidade, seriedade, ter horizonte para que as famílias, os investidores, os empresários, os trabalhadores se organizem as suas vidas a partir de regras claras, regras que sejam exigentes, mas que sejam críveis. As pessoas têm que confiar naquilo que está sendo anunciado. Pois é, gente, o país está melhor desde que o Bolsonaro foi embora. E a nossa presidenta mandou um recado pro Fujão. O Brasil voltou. E aí, Bolsonaro, tá voltando? Venha ver como o Brasil melhorou na sua ausência. O Bolsa Família voltou, mais justo, mais forte, para tirar 3 milhões da miséria e fazer a economia crescer. O Minha Casa Minha Vida também está de volta, para gerar milhares de empregos e dar moradia a 2 milhões de famílias. O salário mínimo voltou a ter aumento real, acima da inflação, acabando com o arroxo do seu desgoverno. A tabela do imposto de renda voltou a ser corrigida, coisa que você nunca fez. Estamos contratando 25 mil médicos para o Brasil, garantindo assistência para milhões de pessoas que você abandonou. A fila das cirurgias voltou a andar. O governo vai aportar 600 milhões de reais para destinar a atender quem tem urgência. A vacinação nacional está aí também, para nunca mais repetir o genocídio que você causou na última pandemia. O Brasil retomou relações com os Estados Unidos, a China, a América Latina, voltou a ser um país respeitado no mundo. E esse foi mais um 13 Minutos com os destaques dos últimos dias na Rede Povo de Comunicação do PT. Se você ainda não segue o 13 Minutos no seu aplicativo, clica aí no botão seguir para você não perder nenhum episódio. E se você gostou, pode deixar 5 estrelas na avaliação. Afinal, a gente ama estrelas. E faz como o Fernando Moraes, que deixou um comentário pra gente lá no YouTube dizendo assim: parabéns 13 Minutos, bom ver o governo trabalhando de verdade. E olha que ainda nem completou os 100 primeiros dias, hein, Fernando? E no domingo, não percam a estreia da primeira temporada do podcast Crianças Petistas. As apresentadoras Camille e Maria partem de 2 fotos para falar da relação de afeto de petistinhas com o partido. No primeiro episódio, a homenageada será a Dona Marisa Letícia, que completaria 73 anos no próximo dia 7 de abril. E contará com a participação de um personagem surpresa para ajudar a contar essa história. Minha infância foi praticamente brincando, né, dentro do PT Nacional, ou do Estadual, ou dentro do Instituto Cidadania, né, que era o instituto que a gente fazia as caravanas, sempre estando em comício com meu pai, com minha mãe. E aí, conseguiram adivinhar quem é? Não? Então sigam Crianças Petistas no Spotify para receber a notificação quando o episódio for publicado. Agora eu me despeço desejando um ótimo final de semana a todas, todos e todes. Até o próximo 13 Minutos.